Eu tenho a alegria nesta noite de compartilhar uma palavra que o Senhor, através do Espírito Santo, revelou ao meu coração. E eu digo com toda certeza, para mim, poderia ser a última experiência de ministração. Porque o que nos espera é extremamente precioso. Esta palavra, este texto, ele é descrito sobre a minha visão, uma das mais belas descrições de toda a Bíblia. Este texto ele é apresentado com uma simplicidade, com dignidade, sem exageros retóricos, sem verbosidade. E aqui neste texto que nós iremos usar para esta palavra de hoje, está concentrado a verdadeira transformação. A transformação não apenas de qualidade, mas a transformação do tempo, um novo tempo, uma transformação temporal. Nós iremos aprender um pouquinho sobre nova terra, novo céu, que não se trata apenas da renovação da antiga terra a qual nós vivemos hoje. Não é disto que este texto fala de forma tão clara, mas se trata da essência do Criador, onde nós faremos parte. Não se trata de apenas um jardim do Éden, não se trata apenas de um mero jardim, mas se trata de uma cidade santa, gloriosa, extraordinária, uma cidade que já está preparada. Não é apenas um lugar, novo céu e nova terra, mas é um estado. E neste local, nesta situação, neste estado, nós estaremos com um Todo-Poderoso, porque é a morada de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, versículo 5. E o tema já está aqui: novo céu e nova terra, desejado ou ignorado. Não posso passar de largo neste tema. Você deseja o novo céu? Ou você apenas ignora? Responder é fácil, dizer sim, eu quero ir para o céu. Não quero ir para o inferno. Mas é a nossa atitude, é a sua atitude que irá determinar se você realmente deseja ou ignora. Uma resposta aligeirada é muito prática. Mas nesta noite eu quero que você perceba, baseado na palavra de Deus, que desejar novo céu e nova terra é tudo de maravilhoso que existe. Portanto, você não pode ignorar. Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 1, que nos diz esta palavra: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, preste atenção, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de onde? Do próprio Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que irá se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte, muito forte, que vinha do trono, o qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus, olha que absurdamente maravilhoso, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles, que somos nós, as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, e as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Novo céu, nova terra, desejado ou ignorado. João, quando recebe esta visão, um contraste muito
tremendo aparece na vida de João, porque João está na ilha da morte. João está em uma prisão. João está literalmente em um lugar de sofrimento. E este contexto em que o apóstolo, em que João recebe esta revelação de Deus, traz esse contraste entre novo céu e nova terra. Pense comigo, sofrimento, angústia, prisão, mas a visão do extraordinário. Parece que João está nos alertando que é esta a nossa chamada, o nosso desafio. Estamos em sofrimento, estamos em angústia, estamos experimentando talvez o início das dores, mas o fato é que o novo céu e a nova terra continuará estando e é revelado aos nossos corações a cada dia, nos trazendo esperança. 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 Se eu perguntasse aqui para você hoje onde está o céu, talvez alguns de nós estaríamos agarrados demais na terra, agarrados demais ao capitalismo, agarrados demais aos afazeres da vida, para nos lembrarmos deste novo céu e nova terra. Se eu perguntasse aqui nesta noite, onde está o inferno, talvez alguns de nós estaríamos ocupados demais para nos preocuparmos com o inferno. E esta é uma realidade tão tremenda que alguns teólogos, homens e mulheres estudiosos da palavra de Deus, chegam a afirmar que já estamos experimentando o inferno. Isto é uma falácia, uma mentira. Isto é algo antibíblico, porque o inferno ainda nem começou a se manifestar. Quando nós olhamos para o contexto geopolítico, nós olhamos para a busca do equilíbrio das nações, e aí observamos, por exemplo, as Américas, observamos a África, observamos a Ásia, observamos a Europa. Todos estes continentes, todas essas nações buscam incessantemente pelos recursos naturais. E isto aparentemente gera um desequilíbrio social muito grande. Mas neste tempo presente, nós experimentamos algo extremamente inovador. E neste ano de 2024, existe algo que faz-nos pensar que nunca aconteceu no contexto do ser humano. Este ano, incrivelmente, 70% da população mundial participará de uma eleição. Este ano também é o ano em que a União Europeia troca de governo. Mas o mais assustador de tudo isto é o que está gerenciando tudo isto, é a inteligência artificial. Portanto, dos 70% da população mundial que participará de uma eleição, não se sabe, de fato, quem definirá estas eleições. Se será a inteligência artificial ou será as pessoas que estarão concorrendo com estes cargos. E isto é assustador. Por quê? Porque esse desequilíbrio geopolítico, ele é real. Ele é real. É contemporâneo. E quando nós observamos neste contexto, observamos que a maioria dos conflitos mundiais ou mundial está ligado ao religioso, está ligado a alguma questão religiosa. O fundamentalismo islâmico, por exemplo, é algo que está impactando o Oriente, e impacta a Europa, impacta a América. Nós olhamos também neste contexto de fundamentalismo religiosos, nós olhamos os eixos da ditadura, que também é algo que vale a pena pensarmos. Observamos também nessa busca da geopolítica mundial, observamos também o choque das civilizações, os governos da impunidade. Assustadoramente, algumas pessoas afirmam que isto é característica do inferno, mas não é, isto não é nem o início das dores. Isto não é nem o início das dores. É por esta razão que o nosso Senhor Jesus Cristo,
deixou muito claro em Mateus 24, 22. Veja o que diz este texto comigo. Apesar que algumas pessoas afirmam que este texto, ele se enquadra na tribulação e na grande tribulação, mas na realidade, este texto, ele é presente para a igreja contemporânea, é para nós. Veja só o que diz ali: porém Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, este tempo será diminuído, remido o tempo, abreviado o tempo. Nós, a igreja contemporânea, eu e você, enfrentamos este mundo tão caótico, que se o Senhor não tiver a misericórdia de nós, nós não suportaríamos o que está acontecendo, o que irá acontecer e tudo o que ainda tem para se desenrolar. Algumas pessoas afirmam que é impossível o Senhor mexer no tempo, é impossível abreviar o tempo. Mas veja só, Isaías 38 e Josué capítulo 10 deixa isto muito claro. Quando nós observamos em Isaías 38, o tempo parou. Quando nós olhamos em Josué capítulo 10, o Senhor parou toda a eternidade, todo o cósmico, tudo parou para que Josué conquistasse aquela batalha. Portanto, é possível sim que Deus abrevie o tempo para que nós possamos suportar estes últimos dias na face da terra. É possível sim. Existe hoje mais de 400 relógios atômicos com precisão para medir o tempo. E dentre estes relógios atômicos, dentre estes 400 relógios, na Grã-Bretanha existe o suprassumo dos relógios atômicos, porque 4 nações se juntaram e desenvolveram este relógio, inclusive o Japão, a Europa. E este relógio, ele é extremamente preciso em relação ao tempo. E este mesmo relógio, no ano de 2020, deixou claro, de acordo com a cinemática, que é a ciência que estuda a velocidade dos astros, que a Terra acelerou em apenas 2020, 28 vezes. 28 vezes. Isso significa que o tempo está acelerado. Isso significa que a cortina do tempo está se fechando. Ah, mas isso foram apenas milésimos de segundos, não chegou a ser nem 1 minuto. Mas quando você passa a olhar as características dessa aceleração do tempo, do giro mais rápido da terra, você compreende que novo céu e nova terra está próximo, meu irmão. Tudo sinaliza para isto, tudo sinaliza para isto. Veja comigo, Jeremias 37. Veja o que diz esse texto, ainda baseado nessa questão do tempo, do princípio das dores. Está chegando um dia horrível. Nenhum outro dia pode ser comparado com ele. Para os descendentes de Jacó será um tempo de aflição, mas eles serão salvos desta aflição. Este texto é conhecido como sendo o dia da angústia de Jacó, o princípio das dores. Mas isto nos alerta e nos anima, por quê? Porque a igreja, e não apenas a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas Israel, juntamente com a igreja, experimentará um grande avivamento, uma ação extraordinária do Espírito Santo impactará tanto Israel quanto a igreja, e nós com certeza experimentaremos 1 Coríntios 15, 52, o arrebatamento. Seremos chamados para viver o extraordinário, chamados para a eternidade. A igreja lavada, remida, a igreja comprada, a igreja que tem a marca do Cordeiro, juntamente com o povo escolhido, nós seremos arrebatados. Por quê? Porque não experimentaremos o dia da angústia, mas iremos com ele para o céu muito em breve. E é por isso que nós desejamos o novo céu e a nova terra. É por esta razão. Eu ouvi um pastor chinês, e a China está passando por um grande avivamento.
E ele disse: olha, o nosso alvo, o alvo da igreja chinesa, é ministrar o evangelho daqui da China até Israel. E eles estão alcançando dia após dia, dia após dia. Só existe uma igreja, só existe um povo, só existe um Deus, só existe um arrebatamento, só existe uma graça, só existe um céu, e nós estaremos nele muito em breve. Muito em breve. Mas como é que você pode me afirmar se você deseja ou ignora o céu? Com uma simples resposta não é possível. Você pode me afirmar se você deseja o céu, se você permanece na palavra. Permanecer na palavra. Se você permanece na palavra, o seu estilo de vida, a sua característica cristã, ela deixa muito claro que você é aquele que deseja o céu. O apóstolo Paulo, quando ministrava, existia um grupo de pessoas chamado bereanos. Os irmãos bereanos ouviam o apóstolo Paulo atentamente, mas quando eles estavam ouvindo o apóstolo Paulo, eles não apenas consultavam, mas eles experimentavam a palavra que o apóstolo Paulo estava ministrando, e eles começavam a praticar aquela palavra. Eles estavam totalmente inseridos na palavra. Veja, por exemplo, o que diz Atos, capítulo 17, versículo 11. Trazendo este contexto dos nossos irmãos bereanos que desmiuçavam, estudavam e viviam a palavra. Atos 17, 11 deixa isto muito claro. E é a nossa realidade, é a sua realidade, como servo de Deus. Como pessoa que deseja o céu, nós precisamos permanecer na palavra, vivermos a palavra, precisamos estudar a palavra, precisamos amar a palavra, precisamos dedicar tempo à palavra, precisamos sim ter esta palavra como nosso principal condutor, precisamos sim ter esta palavra como a nossa base, precisamos sim ter esta palavra como a régua que mede a nossa ética cristã, precisamos sim ter esta palavra com muitas outras características. Por exemplo, existem 70 características porque nós devemos permanecer na palavra, mas eu quero mencionar apenas 40. Não vou falar as 70. Eu trouxe uma cola porque eu lembro só de 10 ou 15. 40 razões pela qual você deve permanecer na palavra. Porque ela é fonte de Deus, ela é fonte de salvação, ela é fonte de santidade, ela é fonte de sabedoria, ela é fonte de saúde, ela é fonte de alegria e ela é fonte de felicidade. Porque ela revigora a sua alma, ela ilumina a sua mente, ela te adverte para a justiça, ela é eficiente, ela é eficaz, ela é a fortaleza para o dia a dia, ela é a sua vida em abundância, ela é saúde para os seus ossos, ela é luz para o seu caminho, ela é lâmpada para os seus pés, ela te livra das artimanhas de Satanás, ela é fonte da graça, é fonte de misericórdia, fonte de obediência, fonte de pureza, fonte de bondade, fonte de consolo, fonte de promessa. Ela é louvor, ela é sustento, ela é livramento, ela é comunhão, ela é pão da vida, ela é o caminho, ela é a paz, ela é literalmente o alimento, ela é a vontade de Deus, é a base ética e moral, ela é a eternidade revelada em nossos corações, ela é o tesouro eterno, mas acima de tudo, ela é vitória, vida e fé. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, se você deseja o céu, você estuda a palavra de Deus. Se você quer prosperar, você estuda a palavra de Deus. Se você quer viver estas qualidades que eu mencionei aqui, você estuda, vive, lê, examina a palavra de Deus. Portanto, a sua resposta, se você deseja ou ignora o novo céu e a nova terra, depende de como você vive esta palavra.
Não estamos falando de salvação, por favor, não confunda. A salvação é por meio de Jesus Cristo de Nazaré, que graciosamente manifestou a nós esta maravilhosa, extraordinária oportunidade de religarmos com Deus. Mas estamos falando de desejar a eternidade, desejar o novo céu, saber para onde você está indo, saber que você não está aqui por acaso, saber que você não pertence a este mundo, saber que tem um Criador que cuida de você, saber que alguém cuida, alimenta, zela por você, saber que esta palavra é a revelação do novo céu e da nova terra. É por esta razão que eu mergulho nesta palavra. Alguns anos atrás eu fui ministrar em um congresso de escola bíblica dominical e eu não aguentei, fiz uma Bíblia de quase 2 metros e cheguei adiantado naquele congresso e entrei dentro da Bíblia. Chegou a hora do pregador e não tinha pregador, e os irmãos que sabiam já entendiam, né? Já me conheciam. Mas aqueles que não me conheciam ficaram pensando, cadê o ministrante, cadê o ministrante? De repente a Bíblia abriu e eu saí daquela Bíblia. Portanto, eu posso dizer literalmente que eu já mergulhei na palavra de Deus. Permanecer na palavra. Você não pode sair de casa. Você não pode sair de casa sem receber a porção diária, o maná celestial. Você não pode se levantar e correr para as suas atividades sem olhar para o céu, sem olhar para aquilo que o Senhor tem preparado para você. E este é o binóculo, é isto que te dá a visão do novo céu e da nova terra. E você precisa desejar, permanecer, viver esta palavra. E os irmãos bereanos faziam isso, e nós precisamos de uma igreja cristã bereana. Nós desejamos ardentemente por homens e mulheres comprometidos com a palavra, comprometidos com Jesus Cristo, que é o verbo vivo de Deus. Precisamos de homens e mulheres que vivam Cristo intensamente, e não apenas no falar, não apenas na igreja, mas que vivam cotidianamente a palavra poderosa sendo examinada, ministrada, usada, e de forma extraordinária Deus se revelando através desta palavra. Precisamos ardentemente permanecer nesta palavra. E hoje, infelizmente, a mídia, infelizmente, alguns homens e mulheres usam a palavra para os seus próprios fins. Mas nós temos a direção do Espírito Santo de Deus. Quando eu digo nós, eu não me refiro apenas à Igreja Batista Central, mas eu me refiro à igreja que tem a marca do Cordeiro, à igreja que busca a santidade, à igreja que tem o compromisso com a palavra e com o Cristo da palavra, a igreja que está preparada para o arrebatamento. Nós entendemos que esta é a única regra de fé para vivermos Cristo. Outra situação que irá determinar se você deseja ou ignora o novo céu e a nova terra é você viver e permanecer no reino de Cristo. Mateus 6,10, abre a sua Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 10. E veja comigo este texto impressionante. Este texto é uma âncora, ele é uma espada que atravessa o nosso coração. Ele é um chamamento. Ele é um texto que me fortifica a cada dia mais no Senhor. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Você está clamando por algo eterno, algo soberano, algo inexplicável. Venha o teu reino e que a tua vontade seja feita onde? Aqui na terra, agora, na Igreja Batista, na minha vida. O reino do Senhor já se manifesta em mim. O reino eterno, o céu e a nova terra já se manifesta no meu estilo, no meu comportamento, na minha fala, na minha vida de comunhão. Por esta razão, eu preciso permanecer no reino de Cristo e jamais sair do reino de Cristo.
permanecer, solidificar os meus pés, solidificar o meu pensamento, solidificar as minhas ações, solidificar tudo o que faço, baseando neste reino que é o reino eterno. Veja comigo também outra referência, Efésios capítulo 2, versículo 6. O apóstolo Paulo recebe do Espírito Santo uma revelação, e esta revelação, ela é real, ela é contemporânea, ela é para mim e para você. Veja só, por estarmos unidos com Cristo, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Portanto, nós já estamos reinando com o Senhor Jesus Cristo. Mas quando se fala em reino, quando se fala em viver o reino de Cristo, nós não estamos falando de passividade, não estamos falando de morosidade, não estamos falando de mornidão, mas estamos falando de um conflito, e eu posso até dizer pelos olhos da fé, um conflito épico. Os céus e a terra mobilizado neste conflito espiritual. E nós vivemos este conflito. Nós experimentamos esta guerra constantemente. Você quer orar, e Satanás coloca situações que te impedem de orar. Você quer e deseja ler a palavra, mas o conflito espiritual faz o movimento e te impede você de ler a palavra. Você pretende jejuar, e aí aparecem as armadilhas de Satanás e tira de você esta ação tão maravilhosa. Por quê? Porque nós experimentamos, como povo de Deus, como homens e mulheres que estamos de olho, que estamos desejando um novo céu e uma nova terra, nós experimentamos esta batalha de forma ferrenha. E o servo de Deus não pode viver como um soldado desgarrado do seu exército. E aí o apóstolo Paulo, compreendendo isso pelo Espírito Santo, ele diz em Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 13, e eu quero ler isto para você, para que você perceba que nesta batalha, que nesta guerra, que desejar o céu não é fácil, mas você não está só, e você tem isto que o apóstolo Paulo nos deixou muito claro. Lembrem-se que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados, que chamam a si mesmo de circuncidados. Parece que é outro texto. Veja Efésios capítulo 6, versículo 12, por favor, por gentileza. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus, mas tinham parte nas suas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo, e neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Próximo. Mas agora, unidos com Cristo, vocês que estavam longe, foram trazidos para perto dele pela morte da cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo, mostrando esta realidade e esta profundidade de batalha, ele deixa-nos claramente que nós recebemos da parte de Deus um revestimento para lutarmos. Recebemos a couraça da justiça, recebemos as armas espirituais, recebemos a palavra de Deus, recebemos a fé, recebemos o capacete. Enfim, se nós desejamos o novo céu e a nova terra, e estamos experimentando uma batalha, uma guerra, automaticamente nós recebemos da parte de Deus capacitação para vencermos o inimigo, para vencermos a batalha que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra a potestade deste mundo. E Satanás irá tentar de todas as formas
tirar você deste foco de desejar novo céu e nova terra. Satanás irá tentar até o último segundo tirar de você o desejo da leitura da palavra, o desejo de fazer parte do reino de Cristo. Mas eu afirmo nesta noite, pelo poder que há na palavra, que Ele, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o vencedor dos vencedores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o forte, o conselheiro, e Ele está conosco todos os dias, em todas as batalhas. Todas as batalhas. Oh, irmãos, não estamos sós. Você não está só. Você não está só. É impressionante porque às vezes nós conversamos com alguns irmãos e irmãs e nós ouvimos as agrúrias do dia a dia, as angústias, o sofrimento, que nós, o povo de Deus, experimentamos. Mas isso faz parte do chamado, isso faz parte da caminhada. Mas assim como Deus falou para Josué: ser forte e corajoso, que eu estarei contigo. O nosso Senhor Jesus Cristo nos disse algo brilhante, melhor do que Deus falou para Josué: olha, eu deixarei para vocês o Espírito Santo de Deus, que irá lutar, irá interceder, estará com vocês. Ele será literalmente aquele que te protegerá, aquele que te direcionar, te fortalecerá. Portanto, desejar o novo céu é uma característica daquele que faz parte do reino de Deus. E quem faz parte do reino de Deus tem consciência que está numa batalha, e quem está numa batalha tem consciência que existe o general dos generais que nunca perdeu uma guerra. Nunca perdeu uma guerra, nunca, 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 nunca. Eu estou lendo a Bíblia e eu fico encantado porque Deus fala para os reis, para os juízes, para os profetas, mas principalmente para os reis: vá, eu já venci essa batalha. São 200.000 soldados, como vencer? E o Senhor fala: vá, eu já venci. E o Senhor manda um trovão e eles ficam confusos e se matam. Outras passagens bíblicas que mostram claramente que o nosso Deus é o Deus da guerra, é o vencedor, é o general dos generais. E agora, com uma igreja que tem a marca, que tem o poder, que tem um pedaço do céu, que tem o anjo do Senhor, que tem aquele que habita ao nosso lado, é aquele que está conosco nesta guerra. E portanto, meu irmão, não importa se você está sofrendo, se está angustiado, se alguma situação não deu certo, o general dos generais continua com você, e ponto final. Ponto final. Sabe por quê? Porque Ele, e somente Ele, nos chama para o novo céu e a nova terra. Vamos colocar-nos de pé. Me diga uma situação. Você ignora ou deseja o novo céu e a nova terra? Eu posso, e vou terminar da forma como eu comecei. Esta é uma das mais belas descrições de toda a Bíblia, apresentada com simplicidade, com dignidade, sem exageros retóricos e sem verbosidade. Nesta passagem bíblica, neste texto, nós percebemos a essência do Criador, percebemos o nosso destino, percebemos para onde iremos, percebemos que a nossa morada não é aqui, percebemos que algo extremamente, infinitamente melhor está preparado para nós, e por isso precisamos desejar cotidianamente. Meus irmãos, deseje ir para o céu. Não estou falando de morte, não estou falando de desejar morrer, não tem nada a ver morrer com ir para o céu, nada a ver.
Eu me lembro na década de 80, quando eu fui tentar o primeiro visto para a América do Norte. Foi aquela agonia, porque fazer entrevista, mandar documentação, esperar um mês. E foi um mês assim que eu ficava imaginando Nova York, ficava imaginando o Texas, ficava imaginando Flórida. Eu ficava imaginando, esperando e desejando, logo eu estarei lá. Mas o novo céu e a nova terra é uma realidade que deve ser desejada com maior intensidade, porque nós já temos o passaporte. O Senhor Jesus Cristo nos selou com o Espírito Santo de Deus, e Ele disse: você é meu, você é meu, você é meu. Novo céu, nova terra para você. Novo céu, nova terra, você é meu. Vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Eu tenho um lugar melhor, tudo já está preparado. Muito em breve a trombeta há de soar, e nós iremos porque desejamos. Nós iremos porque desejamos. Mas não deseje só de palavra. Não deseje só de palavra. Deseje vivendo, buscando, experimentando, alimentando. Faça da sua vida uma meta de comer, alimentar, ler a palavra. Faça uma meta. Viva o reino, viva Cristo. Viva o reino, viva Cristo. Deseje o céu. Deseje o céu, e as demais situações, não é as demais coisas. As demais situações serão o quê? Acrescentadas. Quando você deseja o céu, a prosperidade é acrescentada, a saúde é acrescentada, a vida cristã é acrescentada. Portanto, deseje intensamente aquilo que o Senhor já conquistou para você. Em nome de Jesus, receba esta palavra e viva ela. Viva como os irmãos bereanos. Viva a palavra, viva a palavra, viva a palavra. Santifique-se mais, dedique-se mais, deixe a palavra te limpar. Viva o reino de Cristo, porque o novo céu e a nova terra nos aguardam em nome de Jesus.